Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui me arrumando para fazer as minhas, as minhas lives semanais. Espero que vocês estão bem. E hoje eu vou falar uma coisa interessante. Como é que você pode ter experiência ou adquirir experiência sem ter experiência, sem trabalhar ainda no salão? Você se formando, está se formando aí. Ou você acabou de se formar e você não tem experiência de salão. Bom, a experiência ela vem conforme você vai atendendo. Vai atendendo, vai atendendo, vai atendendo, certo? Então assim, isso, a experiência ela traz para você o quê? Um monte de benefícios, né? Você vai amadurecendo com o dia a dia, com os cabelos, você vai ficando mais rápido, você vai ficando mais ágil, né? Você vai conhecendo mais os seus materiais. Então, uma escova que você fazia em 2 horas, você vai diminuindo a cada vez que você vai estar fazendo. Você vai diminuindo o tempo dessa escova, né? Dependendo até 30 minutos, 25 minutos, você já faz uma escova super rápido, da mesma cliente que você fazia, sei lá, 1 hora, né? E como é que você ganha experiência assim que você se formou? Então, você vai fazer o seguinte: treinar. A experiência é através de prática. Concorda comigo? Se a experiência é através de prática, não importa se é um ser humano vivo ou se é uma boneca. Acho que você já pegou, né? Então, assim, a experiência nada mais, nada menos do que isso. Então, pelo menos um 80% para você estar evoluindo e você se sentir seguro, o ideal é que você treine principalmente aquilo que você tem dificuldade do seu dia a dia. Eu tenho dificuldade, eu quero, ou você quer melhorar em algo, né? Sei lá, eu quero melhorar em costurar um cabelo, né? Eu estou demorando muito para costurar a técnica que eu aprendi. Eu quero ser mais rápido. Eu quero, sei lá, fazer uma escova mais rápida, entende? Então, você precisa do quê? Praticar. Você não precisa assistir, você tem que praticar. As duas formas que você se torna um profissional bom é a absorção das informações e passando para a prática. Só que muitas pessoas ficam na teoria, mas não pratica. Então não consegue ver esse resultado na hora que você está executando o serviço. Desiste na primeira tentativa, na segunda, na terceira, na 10ª. Por quê? Porque ele não viu a sua evolução conforme foi atendendo os clientes. E às vezes você está começando, basicamente você nem tem cliente, você tem até medo de perder aquela agilidade, aquela pouca agilidade que você aprendeu na escola. É normal isso. Então, para você se manter aquecido com a sua experiência, com as suas técnicas, ficar fresco aqui na cabeça, você pega a sua boneca ou você compra uma boneca e vai treinando. Se você tem que aprender algo sobre reflexo, aquela técnica que você aprendeu, você vai treinando. Se você fazia em 1 hora, pega, costura, desmancha de novo, faz 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Eu garanto para você que é impossível uma pessoa que chega para você, não tem um dom. Não, não é que você não tem um dom, é porque ainda você não praticou o suficiente. Tem pessoas que realmente precisam praticar menos, outras mais, mas independente da quantidade de prática, o que vai fazer com que você chegue no seu objetivo é a consistência. Ok? A consistência, ela ganha do talento. Porque uma pessoa que é consistente naquilo que faz, ela não tem a desistência. Ela só tem a evolução do seu desenvolvimento. Então, o segredo do sucesso dos seus objetivos é não desistir, ok? Então, por exemplo, você está começando lá por exemplo, você está começando lá, né, fazer o seu primeiro corte, correto? Aí você vai lá com aquele medo, porque é o primeiro contato. Ou seja, você não conhece ainda o peso da tesoura, você ainda não conhece o peso do pente, da escova, do secador, dos seus instrumentos. Então é o primeiro contato que você vai ter. Concorda comigo? Então,
Até o seu corpo acostumar com a sua ferramenta de trabalho, demora. E como é que você acostuma? Trabalhando, fazendo esses movimentos. Concorda comigo? Então, quanto mais você vai fazendo, mais o seu cérebro ele vai delegando essas informações novas e vai ficando no automático. Então, o que eu quero dizer? Então, quando você vai começar a cortar um cabelo, aquele movimento de girar, por exemplo, né, para pentear, né, para fazer a firula ou girar né, a tesoura, que não tem necessidade de você fazer isso no corte, a não ser que você vai fazer uma apresentação, algo, ela vai cair. Você vai pentear o cabelo, vai cair, vai enganchar. Por quê? Porque ainda você está conhecendo a ferramenta. Mas a partir do momento que você já fez 10, 20, 30, 40 vezes aquilo, está tão no automático que vira como se você estivesse respirando. Você não controla a sua respiração. Você não observa que você está respirando, mas você está respirando, né? Porque se tornou uma coisa automática. E todas as outras coisas que você vai absorvendo como técnicas, esses conhecimentos, quanto mais você vai praticando, mais vai ficando no automático e você vai ficando mais rápido, mais ágil. Por quê? Porque você já está praticando, ok? Agora, a insegurança da dúvida, no caso, você tem dúvida, algo desse tipo, quando você vai conversar sobre algum serviço, o diálogo com a cliente é devido à falta de informações. Por isso que é importante você fazer bastante cursos, rever as aulas sobre o cabelo, sobre alguma química que você tem no salão, para quando a cliente chegar para você e perguntar sobre qualquer assunto relacionado a cabelo, a produto, alguma química, e você está fresco aqui, vai sair de uma forma natural e vai te passar autoridade, porque você sabe fazer aquilo. Então, tem muitos profissionais que eles são meio que não é meio balanceado, mas eles uns pendem para um lado, outros pendem para o outro. Tem uns profissionais que são muito bons tecnicamente, mas não são bons na hora de estar fazendo a prática, fazer uma escova, não são tão bons assim. E já tem profissionais que já são muito ágeis, né? Por exemplo, aqueles que pegam com facilidade, sabem fazer uma escova e tal, mas na hora de dialogar com a cliente, explicar de uma forma profissional, para ela sentir que esse profissional sabe o que ele está falando, fica a desejar. Então, sempre tem que trabalhar esses dois pontos. Por isso que a parte teórica é muito importante, porque aí você vai falar de uma forma com autoridade, você vai passar credibilidade para sua cliente, e na parte prática também. Então, é importante você estar focado sempre nesses dois pontos aí. Tá? Se você tem tudo isso, né, por isso que eu vivo falando assim, uma escola boa que eu defino é aquela escola que consegue passar o máximo de informação para você. Quanto mais informação você tem, mais seguro você vai se sentir por causa das informações, mas isso não significa que na hora que você for praticar, porque é um outro tipo de trabalho, de exercício, né, que você tem que estar trabalhando também, não pode deixar essa parte de lado, você tem que fazer, né? Você vai estar praticando, vai passando autoridade para o cliente devido aos conhecimentos, entendeu? Então você tem que trabalhar esses dois pontos aí, ok? Hoje eu quis falar sobre isso aí, uma dica bem interessante. Então consome o máximo de informações possíveis, tá? E isso que define a escola boa. Não quer dizer que você vai pegar uma escola boa, que é considerado boa, que só tem as informações. Quando eu falo informações, pessoal, é sobre a anatomia do cabelo, sobre fazer escova, né? Porque você pratica na escola tudo isso. Porque eu já estudei em escolas, quando eu estava aprendendo, que basicamente você consegue ver a diferença de uma escola para outra no sentido de informação. Isso é muito importante. Tem umas que são bem enxutas mesmo para te trazer informação sobre o cabelo, né? É do básico, do básico, do básico. Então quando eu dei aula nessas outras escolas, né, mais renomadas assim, né, que infelizmente não é tão barata assim, você vê a diferença de informação. Então, assim, que faz você entender. A informação ela faz você compreender. E o mais importante
ela faz você aprender do princípio. Cara, quando você aprende as coisas pelo princípio, você aprende uma vez só. Essa que é a sacada e as pessoas não conseguem entender. Porque quando você sabe como que funcionam as coisas, você consegue mudar as coisas conforme a sua compreensão daquilo que você aprendeu. Então, por isso, quando eu falo no meu jargão que você não vira mais um copiador e você sim tem a possibilidade de virar um criador, eu não estou falando da boca para fora. Porque quando você aprende pela premissa, pelo princípio, você aprende uma vez só. Então, o que seria aprender por princípio, né? Aprender pela raiz. Geometria de corte, por exemplo, vamos falar aqui, saber a elevação da mecha, qual o efeito dá cada movimento, né? O porquê que você está fazendo aquilo. Quando você entende o porquê daquilo, e não simplesmente um pacote pronto, no caso, métodos para fazer isso, beleza. Aprender métodos é muito legal, por exemplo, quando você não entende, quando você já entende o princípio. Porque quando você entende o princípio, você olha uma foto ali e você fala assim, opa, eu sei fazer esse corte. Dá 45 graus, entende? Ah, essa ponta aqui está desfiada. Então, para mim, replicar isso ou copiar isso, eu sei. Porque assim, ó, você já sabe, a base ali está na altura da orelha, a franja está ali na altura ali da testa. O que foi usado, eu sei que foi um desfiado. Tem muitas camadas nesse cabelo, nesse corte curto, então eu vou saber fazer esse corte. Eu não preciso chegar e assistir se tiver o tutorial desse corte específico, beleza. Porque cada nuance é diferente do profissional. A textura é diferente, você vai saber o jeito do profissional. Mas basicamente, você não precisa comprar um curso de corte curto, só um exemplo, tá? Ou um curso específico de algo. A não ser que seja algo bem específico que precisa de um material específico, precisa de um instrumento, e beleza. Aí é necessário sim, né? Mas você que está aprendendo agora, desde o começo, tá engateando na profissão, você tem que ter o básico. Por exemplo, não compensa você que nunca viu cabelo, nem sabe o que é cabelo, falar, quero ser cabeleireiro. E vou lá comprar um curso de 3 mil reais, o exemplo do, sei lá, do Rodrigo Sintra, das 4 mechas mais famosas de 2024, um exemplo. Eu não estou falando que não é para você comprar, não é isso. Estou falando para você que nunca mexeu com cabelo. Você precisa primeiro entender por quê. Porque quando você for adquirir aqueles métodos, aquelas técnicas, vai ser uma forma rasa para você, porque ali já está num nível muito mais superior. É isso que eu quero dizer. Entende? Você tem que adquirir esse tipo de conhecimento a partir do momento que você já tem o básico. Porque você, com o básico, você já teria capacidade de analisar para chegar próximo daquela técnica, por exemplo. Daquele resultado, na verdade. Ok? As técnicas existentes são assim algo que vai te facilitar, vai te fazer cortar caminho para aquilo. Só que assim, não adianta nada você comprar algo desse tipo, onde que ele nem vai abordar tão profundamente sobre o fundo de clareamento, a altura de tom. Claro que ele abordaria, mas é de uma forma bem superficial, porque o foco daquele ensinamento não é aquilo, e sim a técnica em si, como é que você vai costurar, blá, 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 blá. Mas o fundo de clareamento, a altura de tom, textura de cabelo, né, a densidade do cabelo, isso não vai ser abordado profundamente naquilo. Então você vai ficar boiando, certo? Então é isso aí. Se você vai aprender, independente se é online, se é presencial, tenta identificar um curso onde que vai te proporcionar a melhor experiência para você no conhecimento, tá? E assim, o que vai tornar você bom e ágil é praticar. Então, você quer ter essa experiência, quer ter realmente experiência assim, coloca aí, meu. Pega aí umas bonecas aí e vai treinando. Coloca um cronômetro assim, ó, e vai treinando. Cada boneca que você vai estar fazendo é cada experiência que você vai tendo, beleza? Fique até mais.